Ok, pessoal. Então, chegamos finalmente a outubro. Vamos começar as nossas aulas práticas de Físico-Química Experimental, do Educação à Distância. E nesse nosso curso nós vamos ter basicamente 6 aulas práticas divididas em 4 finais de semana, 4 sábados. E nessas 4 datas, como está previsto na nossa plataforma, vocês vão ter o calendário e vamos ver exatamente determinação do calor de neutralização, determinação da massa molar de uma substância através do vapor deslocado e uma série de outras propriedades que a gente pode determinar a partir de cálculos físico-químicos e a partir de experimentos da nossa físico-química experimental. Então, para começar hoje, eu vou mostrar para vocês algumas dessas práticas, basicamente o que nós vamos fazer, como nós vamos fazer algumas dessas práticas e mostrando inclusive os materiais a serem usados. Inicialmente, a nossa primeira prática prevista na nossa apostila é a determinação de calor específico, começando pelo calorímetro e determinar então, a partir disso, o calor específico de algumas placas metálicas. Tradicional, que vocês devem conhecer, é a plaquinha de zinco. Também aquele tradicional metálico brilhante que a gente também conhece bem. Mas para isso nós precisamos determinar a capacidade calorífica do calorímetro. Nós precisamos trabalhar com o calorímetro primeiro. E para determinar a capacidade do calorímetro basta usar água quente, água fria e vamos repetir esse procedimento algumas vezes até ter a temperatura estabilizada. Para isso, logicamente, vamos usar um termômetro. Então, esse termômetro varia de 0 a 50 graus. Ok? E nós temos aqui já um becker com a água sendo aquecida. Vocês podem usar uma manta aquecedora, qualquer sistema para aquecer essa água. E essa água deve estar aquecida numa temperatura. Você vai colocar o termômetro com muito cuidado para não encostar nas paredes do becker ou mesmo no ebulidor. Vamos esperar que esse termômetro alcance a marca de entre 40 e 60 graus Celsius para depois transferir essa água para o nosso calorímetro. O nosso calorímetro, basicamente, uma garrafa térmica. Ok? E a improvisação é a adequação perfeita de um calorímetro no nosso dia a dia. Então, uma vez que a água já está aquecida, com cuidado eu retiro o ebulidor e vou transferir essa água inicialmente para um becker menor. E depois para a proveta. Na verdade, isso basicamente para a gente ter a noção de quanto que eu estou usando no meu calorímetro, ok? Quanto que eu estou colocando de água no calorímetro. Observe que o becker não é um instrumento de medida de volume, por isso que eu estou usando a proveta. Apesar do becker ser graduado, isso é apenas para a gente ter uma noção da capacidade dele. E sim, a proveta eu estou medindo de acordo com o volume especificado, no caso aqui 100 ml, ok? Então eu tenho 100 ml de água quente, em torno aqui de 60 graus. Transfiro para o calorímetro e imediatamente eu tampo esse calorímetro com aquela rolha inicial que tem o mesmo termômetro adequado. A partir do momento que ele está tampado, a gente tem que
esperar cerca de 30, fazer uma medida, né, da nossa temperatura, uma faixa aí de 30 a 30 segundos, tá, para ver se ele estabiliza e se eu faço a mesma leitura, né, dessa temperatura após alguns minutos, ok? Então agora nós vamos medir a temperatura da água, a temperatura ambiente, né? Podemos usar o mesmo termômetro ou um outro termômetro semelhante, tá? Essa temperatura pode ser medida diretamente na proveta, ok? Onde eu também medi 100 ml de água, né? Água sempre, água destilada, né, gente? De acordo com como está escrito na apostila. E verificado a temperatura ambiente da água, eu posso transferir, então, para o nosso calorímetro e finalmente fazer essa medida com a mistura de água fria e água quente no calorímetro. É importante que a gente tampe imediatamente o calorímetro para não ter perda. Essa é uma etapa fundamental de perda, né, ou de introdução de erros experimentais, né? Então, assim que colocou a água no calorímetro, você deve tampar. Dá uma agitadinha só para homogeneizar e verifica a temperatura. De novo, como eu disse, medindo a temperatura sempre de 30 em 30 segundos, tá? Então você vai ter uma média ou uma estabilização desses valores após algum tempinho, ok? Eu estou lendo aqui agora exatamente 45,6 graus. Então você vai repetir todo esse procedimento utilizando algumas quantidades de águas frias e quentes diferentes, né? Então nós usamos aqui 100 ml de água quente, 100 ml de água fria, e podemos usar também diferentes valores, por exemplo, 50 de água quente para 100 de água fria e vice-versa, tá? Repetindo sempre o mesmo procedimento. Assim você vai ter um valor mais preciso da capacidade calorífica desse calorímetro. E essa prática, apesar de bastante simples e não ter nenhum mistério aqui, ela vai ser muito importante na próxima prática que nós vamos falar, que é o calor de neutralização de ácido e base, e depois também na prática da capacidade térmica dos metais, né, do cobre e zinco que eu já mostrei, ok? Então, pessoal, agora nós vamos determinar a capacidade térmica dos metais, do cobre e do zinco. Para isso, nós vamos pegar uma parte da experiência anterior, né? Então, eu vou usar água quente, tá? Medida ali entre 40 e 60 graus, que vocês determinaram. Vamos determinar a temperatura de novo no calorímetro. Então, eu vou fazer a prática semelhante, vou colocar em 100 ml de uma proveta a minha água quente, ok? Passou um pouquinho. E transferir para o nosso calorímetro. É importante dizer que nesse caso aqui, obviamente, eu não estou me importando em grandes detalhes de ser absolutamente quantitativo, mas é importante que você tenha essa preocupação, ok? Então, medir exatamente os 100 ml, os 50 ml. Quanto mais preciso você for na sua medida, melhor vai ser o seu cálculo, né, na determinação da capacidade calorífica, ok? Então, colocamos a água quente no calorímetro, vamos esperar, assim como anteriormente, a cada 30 segundos fazer uma medida dessa temperatura até ela estabilizar, e logo depois vamos introduzir os metais, ok? Primeiro o cobre, né, e depois a gente faz o mesmo procedimento para o zinco, ok?
No outro termômetro você pode medir a temperatura ambiente, então você tem a temperatura ambiente, que é a temperatura na qual as placas metálicas estão, ok? Então, essa temperatura da placa metálica é a própria temperatura ambiente. E agora a gente vai jogar, né, colocar essas placas metálicas, uma massa aproximadamente de 100 gramas, né, de placas, dentro do nosso calorímetro, ok? Então estou reunindo aqui 3 plaquinhas de cobre e vou colocá-los dentro do calorímetro. E aí, mais uma vez, eu vou ter que esperar o tempo e após esse tempo determinar a temperatura, a cada 30 segundos determinar, ver se a temperatura estabiliza, para poder ver o quanto que é essa capacidade calorífica, né, da placa metálica, né? Então, nesse caso do cobre, que nós acabamos de inserir aqui no calorímetro, né, e depois fazemos todo o procedimento de novo para a placa de zinco, ok?